Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Hoje o programa está bem especial, nós vamos falar de política, que é uma coisa que a gente gosta muito, e eu vou falar de política e polícia, porque sempre que a gente está podendo, a gente está trazendo aí os destaques, que são os novos personagens da nossa política municipal e estadual. Hoje nós estamos aqui com o vereador Luiz Fernando Dias, que é o nosso tenente-coronel Dias da Polícia Militar. Tudo bem, coronel? Obrigado por você ter vindo. Tudo bem, minha amiga. Nós temos muita história para contar aqui, né? Ixi, Maria. Vou falar como é que aconteceu esse fato novo de eu vir para a política, mas minha história inteira foi feita na polícia, você acompanhou isso aí, nós somos colegas, Sim, né, de comunicação. Eu acho que vai dar para dar a nossa perspectiva enquanto policial na política. Agora sim, já de sopetão, né, que o tempo ruge, qual é o impacto do policial Dias agora lá dentro da Câmara ali, naquele clima com a Bílio, com essa bancada histórica de mulheres? Nossa perspectiva, nossa veia é gestão, sempre foi, na polícia. E falar do papel do vereador e do policial militar que já trabalhava com o social, eu até me permito a dizer que eu tenho uma experiência que vai me auxiliar muito e me auxilia. A grande diferença é que eu consigo dar também uma noção sobre o que funciona e o que não funciona na segurança pública. Enquanto policial e que fala sobre esses assuntos, nós policiais não somos muito ouvidos pela classe política, né? Então fica aqui mais uma voz que vai ecoar sim em relação à segurança e também ao social. A sua equipe me apontou um dado muito interessante. Ela me informou que essa é a primeira vez que a Câmara tem uma comissão de segurança? Foi votado agora, nós começamos, é a primeira vez, instituímos a Comissão de Segurança Pública. Eu também não sei o motivo, porque tanta demora. Porque tinha um policial vereador, né? Já tinha, mas é um problema muito sério, que independente se tivesse ou não policial vereador, tinha que ter, porque é um assunto que preocupa muito. Você está vendo as comunidades que está acontecendo, né? Então foi criado agora e nós fizemos a primeira reunião, na composição sou eu, o vereador Ranali e Joelso, 3 policiais. São só vocês 3? 3. E aí você já tem uma bronca aí, né? Que é essa questão dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como policial militar, você sabe mais a fundo do que muita gente que não é só tirar ali da rua ou prender no caso de um pequeno furto. Isso aí é um gelo que a PM já vem enxugando faz tempo ali pelo centro, né? Porque vai muito além disso. Você tem diversas formas, Grace, de ver esse problema. Eu costumo dizer que nós vivemos em bolha. Então, dentro da minha bolha, vai dar a minha perspectiva. Então, você vê Defensoria Pública dentro da bolha dela. Você vê o Judiciário dentro da bolha. E aí, se você conseguir enxergar, inserir e ampliar a discussão para o máximo de bolhas possível, você vê não só aquela pessoa que está ali no centro, e usando droga, que precisa de acolhimento e precisa, mas você também vê outras pessoas, outros atores como comerciantes, lojistas, pessoas que frequentam ali, que são furtados, roubados. E aí você vê um ecossistema que precisa funcionar e que muitos atores políticos olham somente de uma perspectiva, somente dentro da sua bolha. Qual que é o olhar? O olhar tem que ser o mais amplo possível. Primeiro, de atendimento a essas pessoas que vivem ali realmente numa situação ruim, mas também tem que ser olhar para o comerciante e viabilizar o comércio, que é que paga todo esse processo. Paga o salário do policial, paga o salário do vereador, paga o salário do juiz, do defensor. Então não adianta ficar só olhando para uma Constituição ou uma legislação que às vezes não consegue cumprir o seu papel. Você tem que olhar para o sistema inteiro. Cadê o direito do trabalhador trabalhar? Se ele é vitimado, roubado, furtado, se o cliente dele não está mais frequentando ali porque ali tem usuário de drogas, e esse é o mesmo usuário de drogas, se é alimentado, ele, para atender sua demanda básica, ele vai fazer o quê? Furtar, roubar para comprar droga, o alimento ele já tem, a droga ele vai roubar, e aí falta algum outro detalhe para ele estar numa situação mais confortável. Eu não estou falando que esse conforto vem de uma vida de regalias, não. O ser humano ele vive de algumas necessidades básicas. E esse indivíduo que está ali, por mais que ele esteja ali no centro e ele tenha alguma dificuldade de vida, ele primeiro quer atender às suas necessidades básicas. Alimento,
fisiológicos, necessidade de urinar, fazer suas necessidades fisiológicas, e também alimentação. Só que para um viciado em droga, em entorpecente, ele prefere, até antes da alimentação, o entorpecente. Então, o que precisa ser discutido é qual é a melhor forma, e eu acredito que a melhor forma de tratar esse problema é mudar a lógica que está aí. Eu estou vendo muitas pessoas defenderem, não, tem que dar alimentação, tem que fazer isso. Gente, há quantos anos nós estamos fazendo isso? Nós estamos morrendo a conta-gotas, nós estamos matando com o centro de Cuiabá. Quando o fato aconteceu aqui no Shopping Popular, e que incendiou, a população cuiabana como inteira viu aquilo ali muito abismado e causou um arrepio. Agora, no centro, nós estamos vendo o centro morrendo a conta-gotas. E aos olhos de quem percebe o centro há 20, 30 anos, é tão sutil que passa por desapercebido. O centro de Cuiabá está morrendo. 30% ou mais das lojas estão fechadas. Nós precisamos ressignificar aquele espaço. E não é dessa forma, olhando somente dentro dessa bolha, é que a gente vai conseguir superar. Mas quando mexe com comida, vocês estão mexendo num vespeiro tenso, né? Você acaba atingindo um sentimento das pessoas que confortam essas pessoas com alimento e também se confortam em fazer esse papel, né? Tem uma experiência na psicologia, e quem conhece um pouco sabe que são os primeiros ensinamentos dela. Quando você fornece um alimento para um animal, e você, toda vez que fornece esse alimento para o animal, você toca um sino, e você faz isso por diversas vezes, você cria nesse animal um condicionamento, ao ponto, e quando você tira esse alimento e você toca esse sino, você acaba provocando uma reação no organismo do animal, que é salivar a boca. Foi essa a primeira experiência chamada experiência de Pavlov, que condicionou um cachorro, e toda vez que ele entregava um alimento, ele tocava o sino, ele entregava o alimento e ao mesmo tempo tocava o sino, e aí ele não entregou o alimento e tocou o sino, a boca do animal salivou. O que você fez com esse animal? Você condicionou esse animal àquelas circunstâncias. Então, entregar alimento nessas circunstâncias, você está condicionando esse indivíduo a viver naquelas circunstâncias degradável e numa prisão sem grades. Então, eu não concordo com toda essa dinâmica. Nós temos que sim cuidar dessas pessoas de outra forma, de verdadeiramente dar perspectiva para ela. Desse jeito ali, nós estamos matando eles. De que forma? Condicionando eles a viverem daquela circunstância, numa situação de violência, quando nós deveríamos levá-los para um outro espaço, darmos uma outra estrutura, incentivá-los junto com a família, a superar esse momento. E não entregar a alimentação, porque ele vai buscar apenas a sua outra necessidade básica. Qual é? O uso de drogas. E para ele conseguir, a droga ele vai fazer o quê? Roubar e furtar. Vocês já foram procurados ou acionados pelas instituições filantrópicas ou entidades que defendem, que são contra essas medidas que vocês estão aí analisando e praticando? Vamos começar uma discussão agora, e nós já sabemos a opinião das pessoas, de algumas pessoas do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas encontramos também opiniões diferentes também nos mesmos órgãos. Então é com base nessa divergência de opiniões que a gente vai precisar discutir melhor. E outra, por que não se dá voz para as pessoas que estão ali trabalhando no centro há 20, 30 anos? Entendi. Por que essas pessoas... É engraçado, você tem dois grupos. Um grupo de pessoas viciadas, uma que é apoiada por uma rede de igrejas, de poderes constituídos, e do outro lado, pessoas que acordam cedo, que geram empregos, que pagam impostos, mas ninguém dá ouvido para essas pessoas. E todo mundo dá ouvido para essas pessoas. Agora sim, eu fiquei surpreso que eu achei que o senhor está afiliado ao PL. Não, e o senhor está no Cidadania. Novela, né? Isso é novela. Né? Cidadania. Cidadania. Mas assim, se o prefeito não for bom, porque eu vejo o senhor muito PL, né? A sua personalidade é dos políticos, né, de direita, do PL. Mas assim, se o prefeito aí começar a desencadear, ficar muito empolgado só em rede social, que ele está sendo muito criticado disso, né? Estão chamando ele de prefeito das lives, prefeito instagramável. O que o Dias vai fazer?
Vai virar oposição, pode virar? A prefeitura ela está vivendo um noivado com a população. Então, já, essas postagens que o prefeito faz, elas servem para informar nesse momento, e é importante isso. Me pronunciei a respeito disso. Eu mesmo tenho falado muito sobre as contas, e não adianta, gente. Coloque-se no lugar do prefeito. Se você recebesse uma prefeitura, tivesse que realizar uma série de atividades e serviços públicos e você não tem conta para isso. Por exemplo, na Secretaria de Educação, você não tem contrato para alimentação, para transporte. Aí você vai na saúde, você não tem insumos, você vê 2 folhas atrasadas. A ordem pública, você tem 2,5 folhas 3 folhas, né, de policiais militares que prestam serviço e não recebem. Você faria o quê? Você não evidenciaria? Mostraria o problema? A população precisa saber nesse primeiro momento. Então o prefeito está correto. Agora, essa mesma forma não vai funcionar já daqui a alguns meses. Então o prefeito vai ter que demonstrar o que ele pegou, como ele está fazendo agora, está demonstrando tudo isso aí. Ele publica todo dia, até a própria conta do banco no site oficial, no Instagram oficial do governo, da prefeitura, e essa mesma forma já não vai valer daqui a 2 meses, porque a população quer o quê do Abílio? Gestão. Só que a equipe que ele montou é uma equipe qualificada. Então eu acredito que nesse primeiro momento está fazendo muito bem, indo, ouvindo, conversando, sofrendo a dor do povo, vai na enchente, vai nos bairros onde não tem iluminação, vai onde tem problema do buraco, e daqui a pouquinho, gestão. Se nós, enquanto vereadores, não entendermos isso, nós corremos o risco de ficarmos ser apenas um puxado da prefeitura. Não é essa a nossa perspectiva, mas a nossa torcida verdadeira, e nós estamos contribuindo porque o Abílio tem a liberdade de fazer o que está na sua convicção. Até agora, onde eu participei das reuniões, as coisas que eu tenho visto sobre integridade, sobre transparência, sobre vontade do Abílio e da equipe dele, está sendo muito bom ver acompanhar tudo isso. Você responsabiliza a gestão ali que vocês fizeram parte com o Coronel Assis para o sucesso de vencer essas eleições? Tanto quando você analisa, você fez parte da equipe do Coronel Assis e também, de uma forma indireta, também estava ali ladeado junto com o Coronel Assis. Vocês acham que, por exemplo, as melhorias que vocês articularam ali junto, né, no comando geral, indo, como você falou ali, com o Pires, né, com os deputados, pedindo melhoria, você acha que isso aí foi o que também ajudou você a hoje estar eleito aí? Eu acho que, de uma forma geral no Brasil, tem-se a ideia e o desejo é que mais policiais militares, mais militares venham para a política, porque o Brasil nunca viveu uma situação tão ruim em relação à violência. Então, o que aconteceu aqui em Mato Grosso com o Coronel Assis aconteceu em diversos estados no Brasil, e até mesmo elegeu um presidente da República militar, Bolsonaro. Então, você cria situações e a gente começa a enxergar que existem polos de uma discussão. Então, a questão do militar na política, transparência, honestidade, compromisso, se queres a paz, prepare-se para a guerra. E quem está acostumado com guerra, no sentido de controlar a violência, de ter uma opinião clara, geralmente é quem trabalha com isso há 30 anos. O histórico do Coronel Assis está entre os melhores currículos da história de Mato Grosso e até do Brasil. Então, comandou o BOPE, o GEFRON, comandou a polícia. E aí houve-se a necessidade. O Coronel Assis não tem Instagram. Vocês sabem disso, né? Não se comunicava, mas eu enxerguei nele algo que me representava, que é a retidão moral, que é a vontade de entregar para o povo. Entregar o quê? Segurança. Você vê a pandemia, umas conversas que nós tínhamos com o Coronel Assis, ele falava assim, não quero que sacrifique o nosso povo. Eu não quero ver policial abordando comerciante e prendendo, como tem aí os protocolos, estão falando aí. E aí você via isso alinhado ao que o presidente Bolsonaro falava. Então, não que ele seguia o que ele falava. Não, era mas é que ele se colocava na situação do outro. Porque era uma questão inusitada. Você via vários protocolos e às vezes o policial militar, na ânsia de querer ajudar, poderia interpretar diferente. E o Coronel Assis vira assim, cara, no final das contas, quem vai sair como mal nessa história somos nós. Então, vamos acalmar, vamos cumprir as regras que forem para nós determinadas, mas vamos também ouvir o nosso povo.
E essa questão da violência e a questão desse alinhamento do novo momento político no Brasil, vindo com a situação da Dilma, a cassação dela, a questão econômica, as questões de corrupção do governo Lula, Dilma, fizeram que eclodisse esse movimento no país, onde o Bolsonaro é o principal líder, e aqui também em Mato Grosso houve esse movimento. O estado está entre os estados mais bolsonaristas do país. E aí quando se vê um comandante que tem um histórico profissional forte, que tem uma noção geral do que a cidade precisa em relação à violência, que tem uma conduta, que tem uma postura, que tem uma entrega, que não tem preguiça, acorda cedo, dorme tarde, tem um histórico forte, que não é uma florzinha, que vai pra cima dos problemas, né? Quando eu falo florzinha, você me entende, né? Sei. Não é a pessoa que tem ali... Não, ele é duro. O Coronel Assis é um cara duro. E aí você vê aparecendo essa figura, a população começou a enxergar ele como um possível político. Aí eu não sei quem convidou ele, eu falava pra ele, Coronel, eu não sei não, viu? Mas assim, é um cenário político aí, os caras eu acho que vão te chamar pra política aí, Coronel. Já. Vai nada, Dias. Vai nada, porra nenhuma. Que é isso, cara? Eu acordo cedo e vou trabalhar e não é minha guerra, não. Não. E aí o governador chamou, convocou ele também, fez essa proposta. A Coronel falou, o governador não tem histórico, não tem voto. Aí o governador, não, confia, vai dar certo. Aí você é um cara que tem respeito da população, você é um cara que... E ele trabalhava junto com você ali na busca de recursos, né, para a tropa. Não era só ir pedir para o governador. Vocês não eram a pessoa de ficar pedindo para governador. Vocês também ajudavam o governador a achar soluções ali. Sim, né? é que assim, Emendas, o governo, de uma forma em geral, estava com problemas sérios de caixa. Então não adianta a gente ficar esperando o governador a tomar as providências. A gente tinha que olhar para o sistema inteiro e buscar soluções. Então você tem recursos do Ministério Público, Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa. Então essa foi a nossa perspectiva, e de se comunicar. A principal diferença... eu não conhecia o Coronel Assis antes dessa gestão, conheci ele de longe, né? Então ele me chamou para ser diretor de comunicação em 2019, e eu não sou da área da comunicação. Na verdade, tudo que eu faço é com base na boa vontade, no empirismo, na percepção. Minha área um pouco mais da tropa, né? De tropa. Sou tropeiro de tropa, sou de gestão e da psicologia, um pouco com o pé na psicologia. E aí a equipe da gestão do Coronel Assis me convidou para ser diretor de comunicação. E aí a convicção que eu tive depois de avaliar todos os processos é que a gente precisava mostrar mais a cara do policial. Qual que é a cara do polícia que defende você na rua? Quem que é esse cara que tá ali à noite, cansado, que aí se ele prender, abordar alguém, ele vai ter perseguindo ele, às vezes, o Ministério Público, por ele ter realizado um disparo como na opinião do promotor que está sentado avaliando o processo, naquela opinião, naquele momento tranquilo, deveria o policial militar ter agido de outra forma. Aquele policial, quem é aquele? Então, nós tiramos essa ideia de mostrar o policial em uma boa condição e mostramos a realidade dele. E aí isso houve um consumo por parte da tropa dessa prática de mostrar o seu próprio cotidiano. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que nós conseguimos mudar a própria forma com que o policial se mostrava, porque ele conseguiu ver valor naquilo, ver valor no que faz. Mexeu na autoestima dele. Então ele começou a mostrar o seu próprio produto. No vídeo, na fala, o GAP do 4º Batalhão, criamos aqui o GAP também aqui da região de Cuiabá, disseminou para o estado, fortalecemos a força tática daqui, criamos o raio, compramos junto com o governo as motos. Então criou uma sinergia muito forte de tropa. Aí, vamos ser sinceros, pode fazer o que for, pessoal, pode tirar o que for. O Coronel Assis foi um comandante que trouxe novamente a conduta, a postura do comandante, de olhar, de estar junto, de ser aquela pessoa com essa característica de militar e estar junto da tropa. Então, foi todo esse conjunto de informações, situações que elevaram o Coronel Assis a ser convocado pela população e chamado pelo governador. Eu falava pro Coronel, o senhor não abre o olho do senhor não, senão até o próprio Bolsonaro vai chamar o senhor. Porra nenhuma, Dias, vai nada. Falei, Coronel, não sei não. Agora tá lá, quem que é o vice-líder do governo da oposição, do Bolsonaro? Coronel Assis.
Então, a minha trajetória segue mais ou menos essa ideia, só que a minha característica é um pouco diferente, né? Eu sempre fui da formação policial, da instrução, da organização. Então, eu conheço todas as turmas de soldado, de sargento. Da academia, né? Da academia também, da polícia, né? Tenho meu histórico na instituição. É uma histórico de trabalhador, melhor que ninguém, nem pior que ninguém, trabalhador. E olhar para o outro e enxergar, então, a minha vaidade foi de sempre ser visto como um cara trabalhador. Não é um cara preguiçoso. Um cara que erra, mas se esforça para aceitar. E aí, ser promovido na polícia é muito difícil. Tem que se repensar essa forma de promoção. E eu não tinha perspectiva de ser promovido tão cedo agora. Porque depende muito de alinhamento político, que é um equívoco estrutural. Precisa ser modificado, mas é uma realidade. E aí eu enxerguei um cenário onde os próximos anos na polícia eu teria muita dificuldade. É um ambiente que a política também está muito presente. É uma política interna, muito dinâmica, assim como outras instituições. E aí eu enxerguei esse cenário e foi influenciado por uma pessoa em específico. Não foi o Coronel Assis, porque ele me respeita muito. Jamais ele me convidaria para ser político, porque ele sabe que ele respeita muito a minha trajetória, porque o meu pai foi soldado, sargento e coronel, e eu não sou coronel. Sou 01 de minha turma, não sou coronel. E até essa decisão foi para eu me enxergar a minha humildade. Se eu estou falando sobre humildade, eu já não sou humilde, né? Mas eu só estou falando a minha reflexão aqui que eu fiz. Então eu falei, olha, se eu consigo falar que eu sou humilde e se a minha vaidade é chegar coronel, eu, deixando de ser coronel e trabalhando como vereador com o povo, eu também exerço essa minha autoavaliação, essa minha autoconsciência de estar sempre de pés descalços, andando junto com o povo, junto com a polícia. Então foram muitos momentos de reflexão, de emoção para botar um fim nesse momento, mas na verdade não é um fim, né? É uma continuidade, né? Eu não me vejo afastado da tropa em momento algum. E aí aconteceu toda essa situação em março, foi no dia 1º de abril, então eu entreguei o comando do 10º Batalhão, numa passagem de comando na Rotan. Foi um momento também crucial, onde consegui colocar para fora o sentimento de um policial militar, mais um policial militar do 7.000, que sofre as consequências do sistema onde o povo, ele não é às vezes o próprio objetivo, mas as próprias instituições. Se vê aí hoje a violência crescendo, facções dominando áreas agora do comércio. Você vê aí política. Influenciando na política. Eu teve essa discussão agora no início do ano, no final do ano. Gente, vamos parar de colocar o problema embaixo colocando a sujeira embaixo do tapete, gente. É uma questão que não acontece só em Cuiabá. Mato Grosso, no país inteiro, no mundo. Se vê na Colômbia, no período dos Escobar, fica evidente isso. Então, o que nós precisamos fazer? Atuar coletivamente para diminuir a influência. E não parar de ficar atacando um ao outro. Falando que policial militar ou policial federal falou isso, meu Deus do céu. Vamos parar com isso. Isso não é uma discussão para os vereadores ficarem discutindo um entre o outro, não. Essa discussão tem que ser responsável. Detalhe, e eu já disse sobre isso, não é matéria para eu, vereador Dias, ficar buscando ali e apontar, não. Eu tenho que preocupar com a matéria e estabelecer um conceito da atuação de um vereador conceitual e do povo, e para o povo. A questão da investigação, essas coisas, não cabe ao policial militar vereador. Cabe às estruturas voltadas a isso. Existe uma comissão na Câmara dos Vereadores, chama Comissão de Ética. Essa comissão de ética serve para avaliar eticamente o vereador. Então, eu sou da Comissão de Segurança. Então, essa discussão, se chegar para os vereadores, tem que ser dado a fluidez. Administração pública, tem que ser tratado com seriedade. Eu aprendi isso minha vida inteira, né? A minha vida inteira. Agora uma conversa, uma discussão, parece que um querendo jogar um contra o outro, não os vereadores, mas no cenário geral. Gente, é um problema verdadeiro, que ele existe, ninguém está inventando nada. Olha para a rua, você que está vendo o jornal aí, olha aí para a rua de sua casa aí. Olha aí, vê como é que está a dinâmica. Conversa aí com o seu vizinho, vê se não é uma realidade. Não vamos ficar colocando a sujeira embaixo do tapete, ou vamos discutir a coisa como ela é?
séria. E não adianta pensar que vai discutir só lá em Brasília, com o presidente Lula, com o Bolsonaro e tudo mais, se a gente não cuidar isso nas 3 dimensões do poder, governo federal, estadual e municipal, e as instituições e o povo também. Então essa discussão ela tem que ser ampla. Mas também nós confiamos muito nas polícias, a polícia civil, a polícia militar em apoio, a polícia federal, para a gente diminuir e a gente enxergar uma perspectiva e tomar o poder exercer esse poder do povo. Então a minha preocupação geral, que eu inicio essa minha jornada na política, é enxergar como que eu ali como vereador consigo contribuir com isso dentro e agora nessa nova comissão de segurança pública. Certo, Coronel. Olha, queria agradecer, queria ficar aqui conversando horas, mas não dá, né, Alan? A gente tá estourado. Mas queria te agradecer demais por você ter vindo. Eu te desejo sorte nessa sua nova empreitada. Nos primeiros momentos financeiros, o financeiro é o principal problema, mas vamos ajustar isso junto com o prefeito, auxiliá-lo. No segundo momento, vamos buscar melhorar a nossa qualidade de vida como um todo. E eu espero não decepcionar aos meus amigos, as pessoas que me elegeram, a população também cuiabana. Vou me esforçar muito, mas eu sei que essas transformações nós conseguimos alcançar somente se nós estivermos juntos. Nós temos aí muitas pessoas no cenário político, eu vou fazer a minha contribuição, mas a opinião de vocês, de cada um de vocês é muito importante também. A cada vez que você vê uma coisa que não concorda, a sua manifestação também é importante, tá? Então, Deus abençoe vocês e vamos começar essa jornada com muita integridade por nosso Cuiabá. Pra cima, né? Pra cima. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada aí pela sua audiência. Olha, acompanha o vereador Dias nas redes sociais, segue aí o RDTV Cast, o RD News e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo.